Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Rezando com a Palavra, esse momento de reflexão com a Palavra de Deus e também de oração. E hoje vamos refletir em Jeremias, no capítulo 18, entre os versículos 1 e 6, o vaso do oleiro, e diz assim: Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Vai, desce à casa do oleiro e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Essa palavra o Senhor está falando diretamente com cada um de nós. Assim como é argila na mão do oleiro, assim são vocês em minhas mãos. Mas o interessante é que, como argila nas mãos de Deus, o Senhor nos mostra nessa manhã que nós precisamos deixar-nos moldar por Ele e não oferecer resistência. O Senhor nos molda através dos acontecimentos que acontecem a cada dia em nossa vida. E esses acontecimentos às vezes nos levam a contrariedade, leva a emoções, ou a grandes alegrias, ou também pode levar a momentos depreciativos em que a gente se sente humilhado, não se sente à vontade com uma situação ou com uma pessoa. Mas o importante é olhar para cada acontecimento, assim como Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro e fala para ele através de um trabalho. O Senhor nos fala também no dia a dia, no nosso cotidiano, através de situações, de pessoas, de acontecimentos, onde quando nós guardamos e refletimos no coração, como a Virgem Maria meditava tudo, guardava no coração e meditava. Guardar no coração para meditar. O Senhor tem, digamos assim, a oportunidade de nos falar. E Ele fala nos acontecimentos, Ele fala através de pessoas, Ele fala através das ações das pessoas, dos chefes, de todas as pessoas. O Senhor tem um modo de operar na vida de cada um de nós. E aqui Ele fala: você precisa ser como a argila, você precisa se deixar modelar. Eu tenho o poder de te refazer. Eu posso fazer novas todas as coisas em sua vida, até mesmo o teu temperamento. O nosso temperamento precisa ser submetido ao Senhor. Assim como a nossa vida, o nosso modo de agir, porque assim como na palavra hoje mostra que quando ele começava a operar e ele encontrava ali uma certa resistência, ele fazia o que? O oleiro colocava de lado. Essa resistência, ela pode ocorrer no nosso coração, com o nosso modo de proceder. Quando não aceitamos aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos dirige através da palavra, quando a gente quer seguir as nossas próprias ideias, quando a gente quer agir da maneira como nós achamos que é melhor, não queremos nos submeter a Deus. E é aqui que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Nós precisamos reconhecer que Deus opera com sabedoria na nossa vida, que Ele opera para fazer de cada um de nós um instrumento útil para a glória dEle, que a nossa vida deve ser para a glória do Pai e não para a nossa própria glória. Por que é o pecado? O que é o pecado? São Paulo vai dizer que é a autoglorificação de si mesmo e o desprezo de Deus. Quando nós queremos seguir a nossa vida para a glória do Pai, nós nos deixamos moldar. Nós deixamos Deus operar da maneira como Ele acha melhor. E Ele vai operando, Ele vai podando, Ele vai cortando as nossas arestas e vai nos moldando da maneira dEle. Nós vamos renunciando à nossa própria vontade para nos deixar guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nós levamos uma vida mais penitente, nós renunciamos àquilo que a gente acha que é importante para nós, justamente por causa da vontade de Deus. Vamos renunciando e o Senhor vai trabalhando, Ele vai operando. Mas quando eu não quero ter uma vida de renúncia, eu quero viver na minha comodidade, eu não quero viver uma vida de penitência, eu não deixo Deus moldar, eu não deixo Deus trabalhar. Então Deus precisa me colocar de lado,
e começar a operar um outro de uma maneira diferente, até que aconteça em mim aquele movimento do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu vou até o Pai. Eu vou com o coração contrito e humilhado, que é isso que agrada a Deus. Deus espera de cada um de nós a contrição, o arrependimento. E isso, o arrependimento, nos faz glorificar a Deus, porque eu devo ter em mente que é Deus que é o meu Criador, é Ele que me criou, é Ele que sabe exatamente onde Ele precisa trabalhar na minha vida e não eu mesmo. Isso é um ato de amor, isso é um ato de submissão e de reverência a Deus. É claro que Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher, aonde vamos, o que vamos fazer, mas tudo para a glória de Deus. Tudo com submissão a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Um pai que ama seus filhos, o pai que ama corrige, o pai que ama está atento, e é assim que é o nosso olhar. Até quando vamos para a oração, nós vamos até o Pai porque Ele precisa nos ver, Ele precisa operar em nós a obra que só Ele pode operar através do Espírito Santo. Então essa palavra, ela remete cada um de nós ao amor de Deus. Porque Deus te ama, Ele precisa te moldar. Ele te precisa colocar perfeito como o Filho Jesus é perfeito. E é essa obra de restauração que o Senhor quer operar em mim, quer operar em você. Por isso, meus irmãos, não façamos resistência ao Senhor. Não vamos resistir à vontade de Deus. Mas o Senhor nos deu um acesso através da oração, que tudo que nos contraria, nós podemos ir diante da presença dEle. Hoje, então, dia de adoração, podemos ir até a presença do Senhor, abrir o nosso coração e se derramar diante de Deus, colocar diante dele as nossas contrariedades, colocar diante de Deus aquilo que realmente está nos abalando emocionalmente. Tudo isso nas mãos de Deus é modelado, é ajustado, é restaurado quando eu me deixo modelar pelo Senhor. Então isso é obra do amor de Deus. Deus não permite tribulações na sua vida, acontecimentos simplesmente para te deixar triste. Não. Deus te ama. Ele te ama e quer a sua felicidade. Por isso Ele está te modelando, porque Ele te ama. Então nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor por esse amor imensurável que Ele tem por nós. Obrigado, meu Deus. Diga isso, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse amor tão grande, esse amor que me modela. Eu, como criatura, sou modelado, mas modelado não como uma criatura qualquer, como um objeto, mas eu sou filho e filho amado, filha amada do Senhor. E porque o Senhor me ama, o Senhor sabe tudo de mim, me conheces a fundo e sabe exatamente aonde eu preciso ser trabalhada para que eu seja perfeita, como o Senhor, meu Pai eterno, é perfeito. Obrigado por essa obra de restauração, de amor imensurável que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado por tudo que permites em nossa vida. Estamos em Suas mãos e queremos viver, Senhor, tudo para a Tua glória. Eu quero ser um canal da Tua graça, eu quero ser um instrumento útil em Tuas mãos para a Tua glória, para que o Senhor manifeste o Seu poder, para que o Senhor seja reverenciado, amado, adorado, reconhecido como Deus nesse peregrinar nosso aqui na terra, nesse exílio longe da Tua presença, onde podemos contemplar a Tua face, mas tão perto, Senhor, pela ação do Teu Espírito. Bendito seja, Senhor. Obrigado pelo modo como operas na vida de cada um de nós. Obrigado por aqueles, Senhor, que se deixam modelar, que sejamos esse barro nas mãos do oleiro. Que o Senhor possa realmente fazer novas todas as coisas, nos restaurar, transformar a partir da ação do Teu Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela Tua presença em nossa vida, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado pela presença da Virgem Maria, que nos ajuda nesse caminhar, nesse modelar, com a graça do Senhor Deus. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado. Glórias e louvores a Ti. Amém. E mais uma vez, que possamos cada vez mais viver esse dia, cheios da presença de Deus, fortalecidos na graça e confiando. Deus está operando da melhor maneira. Ele sabe o que faz e Ele é santo em tudo o que Ele faz. Amém.